Capítulo 18. A pesagem das varinhas. Quando Harry acordou no domingo de manhã, levou algum tempo para se lembrar da razão pela qual se sentia tão infeliz e preocupado. Então, a lembrança da noite anterior o engolfou. Ele se sentou e afastou as cortinas da cama com a intenção de falar com Rony, forçar Rony a acreditar nele. Mas encontrou a cama do amigo vazia. Obviamente já fora tomar o café da manhã. Harry se vestiu e desceu a escada circular para a sala comunal. No instante em que apareceu, os colegas que já haviam terminado o café mais uma vez prorromperam em aplausos. A perspectiva de chegar no salão principal e encarar o restante dos colegas da Grifinória, todos tratando-o como uma espécie de herói, não era nada convidativa. Mas era isso ou ficar ali encurralado pelos irmãos Creevy, que lhe acenavam freneticamente para que fosse se juntar a eles. Assim, dirigiu-se resolutamente ao buraco do retrato, abriu-o, passou por ele e deu de cara com Hermione. "Olá!" exclamou ela, estendendo uma pilha de torradas que carregava em um guardanapo. "Trouxe para você. Quer dar uma volta?" "Boa ideia", respondeu Harry, agradecido. Os dois desceram, atravessaram depressa o saguão, sem olhar para o salão principal, e pouco depois estavam caminhando pelos jardins em direção ao lago, onde o navio de Durmstrang, ancorado, se refletia escuramente na água. Fazia uma manhã fria e os dois amigos não pararam de andar, comendo as torradas, enquanto Harry contava a Hermione exatamente o que acontecera depois que deixara a mesa da Grifinória na noite anterior. Para seu imenso alívio, Hermione aceitou sua história sem duvidar. "Bem, é claro que eu sabia que você não tinha se inscrito", disse a garota quando ele terminou de contar a cena na câmara vizinha ao salão principal. "A cara que você fez quando Dumbledore o chamou. Mas a pergunta é, quem inscreveu você?" "Porque Moody tem razão, Harry. Acho que nenhum estudante teria sido capaz de fazer isso. Nunca teria sido capaz de enganar o Cálice de Fogo, nem de anular o feitiço de Dumbledore." "Você viu o Rony?" interrompeu a Harry. Hermione hesitou. Vi. Estava tomando café." "Ele ainda acha que eu me inscrevi?" "Bem, não, acho que não. Não para valer", disse ela sem jeito. "O que é que você está querendo dizer com esse não para valer?" Harry não está na cara", respondeu Hermione desesperada. "Ele está com ciúmes." "Com ciúmes?" repetiu o garoto, sem acreditar. "Com ciúmes de quê? Será que ele quer fazer papel de babaca na frente da escola inteira?" "Olha", disse Hermione pacientemente. "É sempre você que recebe todas as atenções, você sabe que é. Sei que não é sua culpa", acrescentou ela depressa, vendo Harry abrir a boca indignado. "Sei que você não quer isso, mas... Bem, sabe... Rony tem todos aqueles irmãos competindo com ele em casa, e você é o melhor amigo dele, e é realmente famoso. Rony é sempre deixado de lado quando as pessoas veem você, e ele aguenta isso sem reclamar. Mas acho que mais essa vezinha foi demais." "Ótimo", disse Harry com amargura. "Realmente ótimo. Diga a ele que troco de lugar quando ele quiser. Diga a ele que meu lugar está às ordens. Gente olhando de boca aberta para minha cicatriz para todo lado que vou." "Não vou dizer nada a ele", falou Hermione com rispidez. "Diga você mesmo, é o único jeito de resolver isso." "Não vou correr atrás dele para fazer ele crescer", disse Harry, tão alto que várias corujas pousadas em uma árvore próxima levantaram voo assustadas. "Talvez ele acredite que não estou me divertindo quando me partirem o pescoço ou... Isso não tem graça", disse Hermione baixinho. "Não tem a menor graça." Ela parecia extremamente ansiosa. "Harry, estive pensando. Você sabe o que precisamos fazer, não sabe? Depressa, assim que voltarmos ao castelo." "Sei. Tacar no Rony um bom chute na... Escrever a Sirius. Você tem que contar a ele o que aconteceu. Ele pediu para você o manter informado de tudo o que estivesse acontecendo em Hogwarts. É quase como se ele esperasse que uma coisa dessas fosse acontecer. Trouxe pergaminho e uma pena comigo." "Corta essa!" exclamou Harry, olhando à volta para verificar se havia alguém ouvindo. Mas os jardins estavam muito desertos. "Ele voltou ao país só porque a minha cicatriz doeu. Provavelmente invadiria o castelo furioso se eu contasse que alguém me inscreveu no torneio Tribruxo."
Sirius iria gostar que você contasse a ele, disse Hermione com severidade. Ele vai descobrir de qualquer jeito. Como? Harry, isso não vai poder ser abafado, disse ela seriamente. Esse torneio é famoso e você é famoso. Eu ficaria realmente surpresa se já não tiver saído alguma coisa no Profeta Diário sobre a sua entrada no torneio. Você já aparece em metade dos livros que tratam do Você Sabe Quem, sabia? E Sirius iria preferir saber por você. Eu sei que sim. Ok, vou escrever, disse Harry, atirando o último pedaço de torrada no lago. Os dois ficaram parados observando o pão flutuar por um instante, antes de um grande tentáculo emergir e engoli-lo por baixo. Depois disso, retornaram ao castelo. Vou usar a coruja de quem? Perguntou Harry quando subiam as escadas. Ele me disse para não usar Edviges outra vez. Pergunte ao Rony se você pode pedir emprestada... Não vou pedir nada ao Rony, disse o garoto decidido. Bom, então peça uma das corujas da escola. Qualquer pessoa pode pedir, disse Hermione. Os dois subiram até o corujal. Hermione deu a Harry um pedaço de pergaminho, uma pena e um tinteiro. Depois saiu percorrendo as longas filas de poleiros, examinando as diferentes corujas, enquanto Harry se sentava encostado à parede e escrevia a carta. Caro Sirius, você me disse para mantê-lo informado do que está acontecendo em Hogwarts, então aqui vai. Não sei se você já sabe, mas vão realizar um torneio tribruxo este ano, e na noite de sábado, fui escolhido para ser o 4º campeão. Não sei quem pôs o meu nome no Cálice de Fogo, mas não fui eu. O outro campeão de Hogwarts é Cedrico Diggory, da Lufa-Lufa. Ele parou nesse ponto, pensativo. Teve vontade de dizer alguma coisa sobre a imensa carga de ansiedade que parecia ter se instalado em seu peito desde a noite anterior, mas não conseguiu descobrir como traduzir isso em palavras. Então ele simplesmente molhou mais uma vez a pena no tinteiro e escreveu. Espero que você esteja ok, e Bicuço também. Harry. Terminei, disse ele a Hermione, levantando-se e sacudindo a palha das vestes. Ao fazer isso, Edviges veio voando para o seu ombro e estendeu a perna. Não posso usar você, disse Harry a ela, correndo olhar pelas corujas da escola ao redor. Tenho que usar uma dessas. Edviges soltou um pio muito alto e levantou o voo tão inesperadamente que suas garras cortaram o ombro do garoto. E ficou de costas para Harry enquanto ele tentava prender a carta a uma grande coruja de igreja. Depois que a coruja partiu, Harry estendeu a mão para acariciar Edviges, mas ela estalou o bico furiosa e voou para os caibros do telhado fora do seu alcance. Primeiro Rony e agora você, disse Harry aborrecido. Não é minha culpa. Se Harry pensou que as coisas iam melhorar uma vez que se acostumasse à ideia de ser campeão, o dia seguinte lhe provou que estava enganado. Ele não poderia evitar o resto da escola quando voltasse às aulas. E era visível que o resto da escola, tal como os seus colegas de Grifinória, achava que Harry se inscrevera para o torneio. Ao contrário dos garotos de sua casa, porém, os outros não pareciam estar bem impressionados. Os da Lufa-Lufa, que normalmente conviviam em excelentes termos com os alunos da Grifinória, tinham se tornado bastante frios. Uma aula de herbologia foi suficiente para demonstrar isso. Ficou claro que os alunos da Lufa-Lufa achavam que Harry roubara a glória do seu campeão. Um sentimento talvez exagerado, pelo fato de que a Lufa-Lufa raramente conquistava alguma glória, e Cedrico era um dos poucos que lhe dera alguma, tendo uma vez derrotado a Grifinória no quadribol. Ernesto Macmillan e Justino Finch-Flatley, com quem Harry habitualmente se dava tão bem, não falaram com ele, embora os três estivessem reinvasando bulbos saltadores na mesma caixa. Embora tivessem rido de modo bem desagradável quando um dos bulbos saltadores escapuliu da mão de Harry e bateu com força no rosto do garoto. Tampouco Rony estava falando com Harry. Hermione se sentou entre os dois, procurando a custo manter uma conversa, e embora os dois lhe respondessem normalmente, evitavam se olhar. Harry achou que até a professora Sprout parecia estar distante com ele, mas afinal ela era a diretora da Lufa-Lufa. Em circunstâncias normais, o garoto teria ficado ansioso para ver Hagrid,
Mas a aula de trato das criaturas mágicas significava também rever os alunos da Sonserina. A primeira vez que estaria cara a cara com eles desde que se tornara campeão. Previsivelmente, Malfoy chegou à cabana de Hagrid com o conhecido sorriso desdenhoso atarrachado no rosto. Ah, olha só, pessoal, é o campeão, disse ele a Crabbe e Goyle no instante em que se aproximou de Harry o bastante para ser ouvido. Trouxeram os cadernos de autógrafos? É melhor pedir um agora, porque duvido que a gente vá vê-lo por muito tempo. Metade dos campeões do torneio Tribruxo morreram. Quanto tempo você acha que vai durar, Potter? Aposto que só os primeiros 10 minutos da primeira tarefa. Crabbe e Goyle deram risadas para agradá-lo, mas Malfoy teve que parar por aí, porque Hagrid surgiu dos fundos da cabana, segurando uma torre instável de caixas, cada uma contendo um enorme explosivinho. Para o horror da turma, Hagrid começou a explicar que a razão pela qual os bichos tinham andado se matando era o excesso de energia acumulada, e que a solução era cada aluno pôr uma coleira em um bicho e levá-lo para passear um pouco. A única vantagem desse plano foi distrair Malfoy completamente. Levar essa coisa para passear um pouco? Repetiu ele, enojado, olhando para dentro de uma das caixas. E onde exatamente você quer que a gente amarre a coleira? No ferrão? No rabo explosivo desse treco? No meio, respondeu Hagrid, fazendo uma demonstração. Vocês talvez queiram caçar as luvas de couro de dragão, assim como uma precaução a mais. Harry, vem até aqui me ajudar com esse grandalhão. A verdadeira intenção de Hagrid, no entanto, era falar com Harry longe do restante da turma. Ele esperou até todos terem se afastado com os explosivins, depois se virou para o garoto e disse muito sério. Então, você vai competir, Harry, no torneio. Campeão da escola. Um dos campeões, corrigiu o Harry. Os olhos de Hagrid, negros como besouros, pareciam muito ansiosos sob as sobrancelhas desgrenhadas. Não faz ideia de quem o meteu nessa fria, Harry. Você acredita então que não fui eu que me inscrevi? Perguntou Harry, escondendo com esforço o arroubo de gratidão que sentiu ao ouvir as palavras de Hagrid. Claro que acredito, resmungou Hagrid. Você disse que não foi você e eu acredito em você. E Dumbledore acredita em você e tudo. Eu bem gostaria de saber quem foi, disse o garoto com amargura. Os dois olharam para os jardins. A turma agora andava espalhada por lá, toda ela em grande apuro. Os explosivins tinham alcançado uns 90 centímetros de comprimento e se tornado extremamente fortes. Já não eram sem casca e descolorados, tinham desenvolvido uma espécie de escudo acinzentado grosso e reluzente. Pareciam uma cruza de enormes escorpiões com caranguejos alongados, mas ainda não possuíam cabeças ou olhos reconhecíveis. Tinham se tornado imensamente fortes e difíceis de controlar. Parece que eles estão se divertindo, não acha? Comentou Hagrid alegremente. Harry presumiu que ele estivesse se referindo aos explosivins, porque seus colegas certamente não estavam. De vez em quando, com um alarmante estampido, a cauda de um deles explodia, fazendo-o saltar vários metros à frente, e mais de um aluno estava sendo arrastado de bruços enquanto tentava desesperadamente se levantar. Eu não sei, Harry, suspirou Hagrid de repente, voltando a encará-lo com uma expressão preocupada no rosto. Campeão da escola? Parece que tudo acontece com você, não é? O garoto não respondeu. Parecia que tudo acontecia com ele. Era mais ou menos o que Hermione dissera quando andavam pela margem do lago, e essa era a razão, segundo ela, pela qual Rony deixara de falar com ele. Os dias que se seguiram foram alguns dos piores que Harry passara em Hogwarts. O mais próximo que ele chegara desse sentimento fora durante aqueles meses no segundo ano, em que grande parte da escola suspeitara de que era ele que atacava os colegas. Mas então Rony ficara do seu lado. Harry achava que poderia suportar a atitude do resto da escola, se ao menos pudesse ter Rony outra vez como amigo.
mas não ia tentar persuadi-lo a voltarem a se falar se ele não queria. Contudo, estava solitário com tanta animosidade ao redor dele. Harry podia entender a atitude do pessoal da Lufa-Lufa, mesmo que não lhe agradasse. Tinha um campeão próprio para apoiar. Não esperava menos do que agressões verbais dos alunos da Sonserina. Era muito impopular entre eles e sempre o fora, pois ajudara a Grifinória a derrotá-los muitas vezes, tanto no quadribol quanto no campeonato das casas. Mas alimentara a esperança de que os colegas da Corvinal tivessem a bondade de apoiá-lo tanto quanto a Cedrico. Mas se enganara. A maioria dos alunos daquela casa parecia pensar que estivera desesperado para conquistar um pouco mais de fama, fazendo o Cálice de Fogo aceitar seu nome. Depois, havia ainda o fato de Cedrico se enquadrar muito melhor no papel de campeão do que ele. Excepcionalmente bonito, nariz reto, cabelos escuros e olhos cinzentos, era difícil dizer quem era o alvo de maior admiração ultimamente, se Cedrico ou Victor Krum. Harry chegou a presenciar as mesmas garotas do 6º ano que se empenharam tanto para obter um autógrafo de Krum, suplicando a Cedrico para assinar suas mochilas na hora do almoço. Entre mentes, não havia resposta de Sirius. Edwige se recusava a se aproximar dele. A professora Sibylla Trelawney andava predizendo sua morte com uma certeza ainda maior do que de costume, e ele estava se saindo tão mal nos feitiços convocatórios na aula do professor Flitwick, que recebera dever de casa suplementar. A única pessoa a receber, à exceção de Neville. Na realidade, não é tão difícil assim. Hermione tentou tranquilizá-lo quando saíam da sala de Flitwick. A garota fizera os objetos dispararem pela sala em sua direção a aula inteira, como se ela fosse uma espécie de imã exótico para espanadores, cestas de papel e lunascópios. Você simplesmente não se concentrou como devia. E por que teria sido isso? Perguntou Harry sombriamente, quando Cedrico Diggory passou por eles, cercado por um grande grupo de garotas que sorriam debilmente e olhavam para Harry como se ele fosse um explosivinho particularmente grande. Mesmo assim, deixa para lá, não é? 2 tempos de poções à espera da gente hoje à tarde. A aula de poções sempre fora uma experiência terrível, mas ultimamente chegava quase a ser uma tortura. Ficar trancado em uma masmorra durante 1h30 com o Snape e os alunos da Sonserina, todos decididos a castigar Harry o máximo por se atrever a ser campeão da escola, era a coisa mais desagradável que ele poderia imaginar. Já aturara uma sexta-feira, com Hermione sentada ao seu lado, entoando entre dentes: Não ligue, não ligue, não ligue. E ele não conseguia ver porque esta seria melhor. Quando ele e a amiga chegaram à porta da masmorra de Snape depois do almoço, encontraram os alunos da Sonserina esperando à porta, cada um deles usando um distintivo no peito. Por um instante delirante, Harry pensou que fossem distintivos do FALE, mas logo viu que todos continham a mesma mensagem em letras vermelhas luminosas, que brilhavam vivamente no corredor subterrâneo mal iluminado. Apoie Cedrico Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts. Gostou, Potter? Perguntou Malfoy em voz alta quando Harry se aproximou. Isso não é só o que eles fazem, olha só. E apertou o distintivo contra o peito. A mensagem desapareceu e foi substituída por outra, que emitia uma luz verde. Potter fede. Os alunos da Sonserina rolaram de rir. Cada um deles apertou o distintivo também, até que a mensagem Potter fede estivesse brilhando vivamente a toda a volta do garoto. Ele sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço e o rosto. Ah, engraçadíssimo, disse Hermione com sarcasmo a Pansy Parkinson e sua turma de garotas da Sonserina, que riam mais gostosamente do que quaisquer outros. É realmente engraçadíssimo. Rony estava parado, encostado à parede com Dino e Simas. Ele não estava rindo, mas tampouco defendia Harry. Quer um Granger? Perguntou Malfoy, oferecendo um distintivo a Hermione. Tem um monte, mas não toque na minha mão agora. Acabei de lavá-la, sabe? E não quero que uma sangue ruim a suje. Uma parte da raiva que Harry vinha sentindo havia dias pareceu romper um dique em seu peito. Ele apanhou a varinha antes que conseguisse pensar no que estava fazendo. As pessoas em volta se afastaram correndo, recuaram pelo corredor. Harry!
gritou Hermione em tom de aviso. Anda, Potter, usa, disse Malfoy em voz baixa, puxando a própria varinha. Moody não está aqui para proteger você agora. Usa se tiver peito. Por uma fração de segundo, eles se encararam nos olhos. Depois, exatamente ao mesmo tempo, os dois agiram. Furúnculos! Berrou Harry. Denson Geo! Berrou Malfoy. Feixes de luz saíram de cada varinha, colidiram em pleno ar e ricochetearam em ângulo. O de Harry atingiu Goyle no rosto e o de Malfoy e Hermione. Goyle berrou e levou as mãos ao nariz, de onde começaram a brotar furúnculos enormes e feios. A garota, chorando de dor, apertou a boca. Hermione! Rony correu para ela para ver o que acontecera. Harry se virou e viu Rony tirando a mão de Hermione do rosto. Não era uma visão agradável. Os dentes da frente da garota, que já eram maiores do que o normal, cresciam agora a um ritmo assustador. A cada minuto, a garota se parecia mais com um castor, pois seus dentes se alongavam, ultrapassavam o lábio inferior em direção ao queixo. Tomada de pânico, ela os apalpou e soltou um grito aterrorizado. E que barulheira é essa? Perguntou uma voz suave e letal. Snape chegara. Os alunos da Sonserina gritavam, tentando dar explicações. Snape apontou um dedo longo e amarelado para Malfoy e disse: Explique. Potter me atacou, professor. Atacamos um ao outro ao mesmo tempo, gritou Harry. E ele atingiu Goyle, olhe. Snape contemplou Goyle, cujo rosto agora lembrava a ilustração de um livro doméstico sobre cogumelos venenosos. Ala hospitalar, Goyle, disse o professor calmamente. Malfoy atingiu Hermione, disse Rony. Olhe. O garoto obrigou Hermione a mostrar os dentes a Snape. Ela se esforçava ao máximo para escondê-lo com as mãos, embora isso fosse difícil, porque agora tinham ultrapassado o seu decote. Pansy Parkinson e outras garotas da Sonserina se dobravam de rir em silêncio, apontando para Hermione pelas costas de Snape. Snape olhou friamente para Hermione e disse: Não vejo diferença alguma. Hermione deixou escapar um lamento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela deu meia volta e correu. Correu pelo corredor afora e desapareceu. Foi uma sorte, talvez, que Harry e Rony tenham começado a gritar com Snape ao mesmo tempo. Sorte que suas vozes tenham ecoado tão forte no corredor de pedra, porque na confusão de sons, ficou impossível o professor ouvir exatamente os nomes de que o xingaram. Mas ele captou o sentido. Vejamos, disse na voz mais suave do mundo. 50 pontos a menos para a Grifinória e uma detenção para cada um. Potter e Weasley. Agora entrem ou será uma semana de detenções. Os ouvidos de Harry zumbiram. A injustiça daquilo o fez desejar amaldiçoar Snape, desintegrá-lo em 1000 pedacinhos nojentos. Ele passou pelo professor e se dirigiu com Rony para o fundo da masmorra, largando com força a mochila sobre a carteira. Rony tremia de raiva também. Por um instante, pareceu que tudo voltara ao normal entre os dois, mas em vez disso, Rony se virou e se sentou entre Dino e Simas, deixando Harry sozinho na carteira. Do lado oposto da masmorra, Malfoy deu as costas para Snape e comprimiu o distintivo, rindo-se. O Potterfed lampejou mais uma vez pela sala. Harry se sentou e ficou encarando Snape quando a aula começou, visualizando coisas horríveis acontecendo ao professor. Se ao menos ele soubesse executar uma maldição Cruciatus, atiraria Snape no chão de costas como aquela aranha, contorcendo-se e estribuchando. Antídotos, disse Snape, abrangendo a turma toda com o olhar, seus olhos negros e frios brilhando de forma desagradável. Vocês já tiveram tempo de pesquisar suas fórmulas. Quero que as preparem cuidadosamente e depois vamos escolher alguém em quem experimentar. Os olhos de Snape encontraram os de Harry e o garoto percebeu o que vinha a caminho. O professor ia envenená-lo. Harry se imaginou agarrando o caldeirão, correndo até a frente da turma e tacando o caldeirão na cabeça oleosa de Snape. Então, uma batida na porta da masmorra invadiu os pensamentos de Harry.
Era Colin Creevey. O garoto entrou discretamente na sala, sorrindo para Harry, e dirigiu-se à escrivaninha de Snape diante da turma. Que foi? Perguntou Snape com rispidez. Por favor, professor, me mandaram levar Harry Potter lá em cima. Do alto do seu nariz de gancho, Snape baixou os olhos para Colin, cujo sorriso desapareceu do seu rosto pressuroso. Potter tem mais 1 hora de poções para completar, disse Snape friamente. Subirá quando a aula terminar. Colin corou. Professor, o Sr. Bagman é quem está chamando. Disse nervoso. Todos os campeões têm que ir. Acho que querem tirar fotos. Harry teria dado tudo o que possuía para impedir Colin de dizer aquelas últimas palavras. Arriscou um relanceio para Rony, mas o amigo contemplava o teto decidido. Muito bem, retorquiu Snape. Potter, deixe o seu material. Quero que volte aqui depois para testar o seu antídoto. Por favor, professor, ele tem que levar o material. Disse Colin com uma vozinha esganiçada. Todos os campeões. Muito bem, disse Snape. Potter, apanhe sua mochila e desapareça da minha frente. Harry atirou a mochila por cima do ombro, se levantou e se encaminhou para a porta. Ao passar pelas carteiras dos alunos da Sonserina, o Potterhead lampejou para ele de todas as direções. É fantástico, não é, Harry? Disse Colin, começando a falar no instante em que Harry fechou a porta da masmorra depois de passarem. Mas não é? Você ser campeão? É, realmente fantástico, disse Harry desalentado quando começaram a subir a escada para o saguão de entrada. Para que é que eles querem fotos, Colin? O Profeta Diário, acho. Ótimo, disse Harry sem emoção. É exatamente do que estou precisando. Mais publicidade. Boa sorte, disse Colin quando chegaram à sala certa. Harry bateu na porta e entrou. Era uma sala de aula relativamente pequena. A maior parte das carteiras fora afastada para o fundo do aposento, deixando um amplo espaço no meio. 3 delas, no entanto, tinham sido enfileiradas lado a lado diante do quadro negro e cobertas com uma toalha de veludo. 5 cadeiras tinham sido arrumadas atrás das mesas cobertas de veludo, e Ludo Bagman estava sentado em uma delas, conversando com uma bruxa que Harry nunca vira antes e que usava vestes carmim. Victor Krum estava em pé, pensativo a um canto, como de costume, sem falar com ninguém. Cedrico e Fleur estavam entretidos conversando. A garota parecia muito mais feliz do que Harry a vira até então. Não parava de jogar a cabeça para trás, de modo que os cabelos longos e prateados refletissem a luz. Um homem barrigudo, segurando uma grande máquina fotográfica que soltava uma leve fumaça, observava Flor pelo canto do olho. Bagman de repente viu Harry, levantou-se depressa e foi ao encontro do garoto. Ah, aqui está ele, o campeão número 4. Entre, Harry, entre. Não tem com o que se preocupar. É apenas a cerimônia de pesagem das varinhas. Os outros juízes estão chegando. Pesagem das varinhas? Repetiu Harry, nervoso. Temos que verificar se as varinhas estão em perfeitas condições de funcionamento, sem problemas, entende? Porque são os instrumentos mais importantes nas tarefas que vocês têm pela frente. Disse Bagman. O perito está lá em cima com Dumbledore agora. E depois vai haver uma pequena sessão de fotos. Esta é Rita Skeeter. Acrescentou, indicando com um gesto a bruxa de vestes carmim. Está escrevendo um pequeno artigo sobre o torneio para o Profeta Diário. Talvez não seja tão pequeno assim, Ludo, disse ela com os olhos em Harry. Os cabelos da repórter estavam arrumados em cachos caprichosos e curiosamente rígidos, que contrastavam estranhamente com seu rosto de queixo volumoso. Ela usava óculos com aros de pedrinhas. Os dedos grossos que seguravam uma bolsa de couro de crocodilo terminavam em unhas de 5 centímetros de comprimento, pintadas de escarlate. Gostaria de saber se poderia dar uma palavrinha com Harry antes de começarmos, pediu ela a Bagman, mas ainda com os olhos fixos em Harry. O campeão mais novo, entende? Para dar um toque pitoresco. Certamente, exclamou Bagman. Isto é, se Harry não fizer objeção. Disse Harry.
Beleza! Respondeu Rita Skeeter, e num segundo, seus dedos com garras vermelhas tinham segurado com surpreendente firmeza o braço do garoto, conduziam-no para fora da sala e abriam uma porta próxima. Não queremos ficar lá dentro com todo aquele barulho, disse ela. Vejamos, sim, aqui está bom e aconchegante. Era um armário de vassouras. Harry arregalou os olhos para a bruxa. Vamos, querido, certo, ótimo! Repetiu outra vez, encarapitou-se precariamente sobre um balde virado de boca para baixo, fez Harry sentar-se em uma caixa de papelão e fechou a porta, mergulhando-os na escuridão. Vejamos agora... Rita abriu a bolsa de crocodilo e tirou um punhado de velas que acendeu com um aceno da varinha e colocou-as suspensa no ar, de modo a iluminar o que faziam. Você não se importa, Harry, se eu usar uma pena de repetição rápida? Assim fico livre para conversar com você normalmente. Uma o quê? Perguntou Harry. O sorriso de Rita se abriu. Harry contou 3 dentes de ouro. Mais uma vez, ela meteu a mão na bolsa e tirou uma pena comprida verde ácido e um rolo de pergaminho, que abriu entre os dois em cima de uma caixa de removedor mágico multiuso da Sra. Scour. Ela levou a ponta da pena verde à boca, chupou-a por um instante com cara de quem estava gostando, depois colocou-a em pé sobre o pergaminho, onde a pena ficou equilibrada, tremendo ligeiramente. Teste, meu nome é Rita Skeeter, repórter do Profeta Diário. Harry olhou depressa para a pena. No momento em que Rita falara, ela começou a escrever, deslizando sobre o pergaminho. A atraente Rita Skeeter, 43 anos, cuja pena em frene já esvaziou muitas reputações infladas. Beleza! Disse Rita Skeeter mais uma vez, e rasgou a parte escrita do pergaminho, amassou-a e meteu-a na bolsa. Inclinou-se então para Harry e disse: Então, Harry, o que fez você decidir entrar no torneio Tribruxo? Disse Harry outra vez, mas foi distraído pela pena. Embora não estivesse falando, ela continuava a correr pelo pergaminho, e seguindo-a, o garoto pôde ler uma nova frase. Uma feia cicatriz, lembrança de um passado trágico, desfigura o rosto de outra forma encantadora de Harry Potter, cujos olhos... Não dê atenção à pena, Harry, disse Rita Skeeter com firmeza. Relutante, Harry ergueu os olhos para ela. Agora, por que decidiu entrar para o torneio, Harry? Eu não entrei, disse Harry. Não sei como foi que o meu nome foi parar no Cálice de Fogo. Eu não o pus lá. A repórter ergueu a sobrancelha fortemente delineada. Ora, Harry, não precisa ter medo de entrar numa fria. Todos sabemos que você não deveria ter se inscrito. Mas não se preocupe com isso. Os nossos leitores adoram rebeldias. Mas eu não me inscrevi, repetiu Harry. Não sei quem... Como é que você se sente com relação às tarefas que o aguardam? Perguntou Rita Skeeter. Excitado? Nervoso? Ainda não pensei realmente. Nervoso, suponho, disse Harry. Ao falar, suas entranhas reviraram desconfortavelmente. Houve campeões que morreram no passado, não é? Disse Rita com eficiência. Você chegou a pensar nisso? Bom, dizem que vai ser muito mais seguro este ano. A pena correu velozmente pelo pergaminho entre os dois, para frente e para trás, como se estivesse patinando. Naturalmente, você já viu a morte cara a cara antes, não é? Perguntou ela, observando-o atentamente. Como você diria que isso o afetou? Disse Harry uma terceira vez. Você acha que o trauma do passado o deixou desejoso de se pôr à prova, de fazer jus ao seu nome? Você acha que talvez tenha se sentido tentado a se inscrever no torneio Tribruxo porque... Eu não me inscrevi, disse Harry, começando a se sentir irritado. Você tem alguma lembrança dos seus pais? Perguntou Rita Skeeter, abafando a resposta do garoto. Não. Como você acha que eles se sentiriam se soubessem que você ia competir no torneio Tribruxo? Orgulhosos, preocupados, zangados. Harry estava se sentindo realmente aborrecido agora.
Como é que ele ia saber o que seus pais estariam se sentindo se fossem vivos? Percebeu que a jornalista o observava muito atentamente. De cara amarrada, ele evitou o seu olhar e baixou os olhos para as palavras que a pena acabara de escrever. As lágrimas marejaram aqueles olhos espantosamente verdes quando a nossa conversa se voltou para os pais de quem ele mal se lembra. Eu não estou com lágrimas nos olhos, disse Harry em voz alta. Antes que Rita Skeeter pudesse dizer uma palavra, a porta do armário de vassoura se escancarou. Harry olhou à volta, piscando para a claridade. Alvo Dumbledore estava parado ali, contemplando os dois apertados no armário. Dumbledore! Exclamou Rita Skeeter, parecendo encantada, mas Harry reparou que a pena e o pergaminho tinham repentinamente desaparecido da caixa de removedor mágico e os dedos da jornalista com garras nas pontas fechavam apressadamente a bolsa de crocodilo. Como vai? Disse ela, erguendo-se e estendendo uma das mãos grandes e masculinas a Dumbledore. Espero que tenha visto meu artigo durante o verão sobre a Conferência da Confederação Internacional de Bruxos. Encantadoramente maldoso, respondeu o diretor com os olhos cintilantes. Gostei principalmente da descrição que fez de mim como um debilóide ultrapassado. A repórter não pareceu sequer remotamente desconcertada. Eu só estava tentando mostrar que algumas de suas ideias são tanto quanto antiquadas, Dumbledore, e que muitos bruxos nas ruas... Ficarei encantado de ouvir o raciocínio que fundamentou a grosseria, Rita, disse Dumbledore com uma reverência cortês e um sorriso. Mas receio que tenhamos de discutir esse assunto mais tarde. A pesagem das varinhas vai começar e não pode ser realizada se um dos campeões estiver escondido em um armário de vassouras. Satisfeitíssimo de se afastar de Rita Skeeter, Harry correu de volta à sala. Os outros campeões estavam agora nas cadeiras junto à porta, e ele se sentou depressa ao lado de Cedrico, com os olhos na mesa coberta de veludo, onde agora havia 4 dos 5 juízes, o professor Karkaroff, Madame Maxime, o Sr. Crouch e Ludo Bagman. Rita Skeeter se acomodou a um canto. Harry a viu tirar discretamente o pergaminho da bolsa, abri-lo sobre um joelho, chupar a ponta da pena de repetição rápida e equilibrá-la mais uma vez sobre o pergaminho. Gostaria de lhes apresentar o Sr. Olivaras, disse Dumbledore, ocupando seu lugar à mesa dos juízes e se dirigindo aos campeões. Ele vai verificar suas varinhas para garantir que estejam em boas condições antes do torneio. Harry olhou para os lados e, com um choque de surpresa, viu um velho bruxo com grandes olhos azul claros parado discretamente à janela. Harry já encontrara o Sr. Olivaras antes. Era o fabricante de quem Harry comprara a própria varinha havia mais de 3 anos, no Beco Diagonal. Mademoiselle Delacour, poderia vir até aqui primeiro, por favor? Disse o Sr. Olivaras, postando-se no espaço vazio no centro da sala. Fleur Delacour fez o que o bruxo pedia e lhe entregou a varinha. Disse ele. O Sr. Olivaras girou a varinha entre os dedos longos como se fosse um bastão, e ela emitiu várias faíscas rosas e douradas. Depois aproximou-a dos olhos e a examinou atentamente. Disse baixinho. 24 centímetros, inflexível, jacarandá, e contém, meu Deus, um fio de cabelo de vila, disse Flor. Ame da minha avó. Então Flor era em parte vila, pensou Harry, anotando a informação mentalmente para contar a Rony. Depois se lembrou de que Rony não estava falando com ele. Confere, disse o Sr. Olivaras. Confere. Eu nunca usei cabelo de vila, naturalmente. Acho que produz varinhas temperamentais. No entanto, o seu a seu dono. Se ela lhe serve... O Sr. Olivaras correu os dedos pela varinha, aparentemente à procura de arranhões ou saliências. Então murmurou, Orquideus, e saiu um ramo de flores da ponta da varinha. Muito bem, muito bem. Está em ótimas condições de funcionamento,
disse o Sr. Olivaras, recolhendo as flores e oferecendo-as à Flor juntamente com a varinha. Sr. Diggory, agora o senhor. Flor retornou delicadamente à sua cadeira e sorriu para Cedrico quando o garoto passou. Ah, esta é uma das minhas, não? Disse o Sr. Olivaras com muito mais entusiasmo quando Cedrico lhe entregou a varinha. Lembro-me bem dela. Contém um único pelo da cauda de um unicórnio macho particularmente belo. Devia ter 1,70 m. Quase me deu uma chifrada quando lhe arranquei o fio da cauda. 30 centímetros, freixo, agradavelmente flexível. Está em boas condições. O senhor cuida dela periodicamente? Lustrei-a na noite passada, disse Cedrico sorrindo. Harry olhou a própria varinha. Dava para ver marcas de dedos em toda a extensão. Ele agarrou um bocado de pano das vestes na altura dos joelhos e tentou limpá-la discretamente. Várias faíscas douradas voaram de sua ponta. Flor Delacour lhe lançou um olhar condescendente e ele desistiu. O Sr. Olivaras disparou pela sala uma sequência de anéis de fumaça prateada da ponta da varinha de Cedrico, declarando-se satisfeito, e em seguida disse: Sr. Krum, se me faz o favor? Victor Krum, com o corpo curvado, os ombros redondos e os pés para fora, levantou-se e foi até o Sr. Olivaras. Entregou a varinha e ficou parado, de cara fechada e mãos nos bolsos das vestes. Disse o Sr. Olivaras. É uma criação de Gregorovitch, a não ser que esteja enganado. Um excelente fabricante de varinhas, embora o estilo nunca seja bem o que eu... Contudo... Ergueu a varinha e examinou-a minuciosamente, revirando-a várias vezes diante dos olhos. É... bétula e corda de coração de dragão? Perguntou a Krum, que confirmou com a cabeça. Um pouco mais grossa do que se vê normalmente. Bastante rígida. 26 centímetros. Aves! A varinha de bétula produzia um estampido como o de uma pistola, e um bando de passarinhos chireantes saiu voando de sua ponta pela janela aberta, em direção ao sol desbotado. Ótimo! Exclamou o Sr. Olivaras, devolvendo a varinha a Krum. Resta agora o Sr. Potter. Harry se levantou e passou por Krum para chegar ao Sr. Olivaras, e entregou sua varinha. Ah, sim! Disse o perito, seus olhos azul claros repentinamente brilhando. Sim, sim, sim. Lembro-me muito bem. Harry se lembrava também. Lembrava-se como se tivesse sido ainda ontem. Há 4 verões, no seu 11º aniversário, ele entrara na loja do Sr. Olivaras com Hagrid para comprar uma varinha. O homem tirara suas medidas e em seguida começara a lhe dar varinhas para experimentar. Harry teve a impressão de que desprezara todas as varinhas da loja, até finalmente encontrar a que lhe servia, aquela que era feita de azevinho, 28 centímetros e continha uma única pena da cauda de uma fênix. O Sr. Olivaras se mostrara muito surpreso que Harry fosse tão compatível com essa varinha. Curioso, dissera ele. Curioso. Somente quando o garoto perguntou o que era curioso, o bruxo explicara que a pena de fênix na varinha de Harry viera do mesmo pássaro que fornecera a alma da varinha de Lord Voldemort. Harry nunca compartilhara essa informação com ninguém. Gostava muito de sua varinha, e por ele, a afinidade dela com a varinha de Voldemort era algo imutável, do mesmo jeito que não podia mudar o fato de ser parente da tia Petúnia. Contudo, ele realmente desejou que o Sr. Olivaras não fosse contar isso aos presentes. Tinha a estranha sensação de que a pena de repetição rápida de Rita Skeeter poderia explodir de excitação se isso acontecesse. O Sr. Olivaras passou mais tempo examinando a varinha de Harry do que a dos demais. Por fim, porém, fez jorrar uma fonte de vinho da varinha e devolveu-a a Harry, anunciando que o objeto continuava em perfeitas condições. Muito obrigado a todos, disse Dumbledore, levantando-se da mesa dos juízes. Vocês podem voltar às suas aulas agora. Ou talvez seja mais rápido descerem logo para jantar, já que elas estão prestes a terminar. Achando que finalmente alguma coisa dera certo naquele dia, Harry se levantou para sair,
Mas o homem com a máquina fotográfica preta deu um pulo da cadeira e pigarreou. Fotos, Dumbledore, fotos! Exclamou Bagman, excitado. Todos os juízes e campeões. O que é que você acha, Rita? Certo, vamos fazer essas primeiro, respondeu a repórter, cujos olhos estavam fixos em Harry outra vez. E depois talvez umas fotos individuais. As fotos consumiram muito tempo. Madame Maxime deixava todos na sombra sempre que se levantava, e o fotógrafo não conseguia recuar o suficiente para enquadrá-la. Por fim, ela teve que se sentar e os demais se postarem ao seu redor. Karkaroff não parava de torcer o cavanhaque com o dedo para lhe acrescentar mais um cacho. Krum, que Harry imaginaria estar acostumado a esse tipo de coisa, procurava se esconder atrás do grupo. O fotógrafo parecia interessadíssimo em colocar Flor na frente, mas Rita corria a toda hora e arrastava Harry para lhe dar maior destaque. Depois, ela insistiu que se fizessem fotos separadas dos campeões, e finalmente todos foram liberados. Harry desceu para jantar. Hermione não estava lá. Ele supôs que a amiga continuasse na ala hospitalar consertando os dentes. Ele comeu sozinho na ponta da mesa, depois voltou à torre da Grifinória, pensando em todos os deveres suplementares sobre feitiços convocatórios que precisava fazer. Em cima, no dormitório, encontrou Rony. Você recebeu uma coruja, disse ele bruscamente no instante em que Harry entrou. Apontou para o travesseiro do amigo. A coruja de igreja da escola esperava-o ali. Ah, certo, disse Harry. E temos que cumprir as detenções amanhã à noite, na masmorra do Snape. Saiu então do quarto sem olhar para Harry. Por um instante, o garoto refletiu se devia ir atrás do amigo. Não tinha bem certeza se queria falar com ele ou lhe dar um soco. As duas opções pareciam igualmente atraentes. Mas a tentação de ler a resposta de Sirius foi mais forte. Harry aproximou-se da coruja, soltou a carta da perna da ave e abriu-a. Harry, não posso dizer tudo o que gostaria em uma carta. É arriscado demais se a coruja for interceptada. Precisamos conversar cara a cara. Você pode dar um jeito de estar junto à lareira na Torre da Grifinória a 1h da manhã, no dia 22 de novembro? Sei melhor do que ninguém que você é capaz de se cuidar. Enquanto estiver perto de Dumbledore e Moody, acho que ninguém conseguirá lhe fazer mal. Porém, parece que alguém está tendo algum sucesso. Inscrever você nesse torneio deve ter sido muito arriscado, principalmente debaixo do nariz de Dumbledore. Fique vigilante, Harry. Continuo querendo saber tudo o que acontecer de anormal. Mande uma resposta sobre o dia 22 de novembro o mais cedo que puder. Sirius. Capítulo 19. O rabocórnio húngaro. A perspectiva de conversar cara a cara com Sirius foi só o que sustentou Harry nos 15 dias seguintes, o único ponto luminoso em um horizonte que nunca lhe parecera mais escuro. O choque de se ver no papel de campeão da escola agora já diminuíra um pouquinho, e o medo do que o aguardava estava começando a penetrar fundo em sua mente. A primeira tarefa se aproximava. O garoto tinha a sensação de que ela estava de tocaia logo ali, como um monstro aterrorizante barrando o seu avanço. Nunca se sentira tão nervoso. Ultrapassava de muito qualquer sentimento que tinha experimentado antes de uma partida de quadribol, até mesmo a última contra a Sonserina, que decidira quem ganharia a taça de quadribol. Harry estava achando difícil pensar no futuro. Sentia que a sua vida inteira o conduzira à primeira tarefa e nela terminaria. Assim sendo, não via como Sirius ia fazê-lo se sentir melhor com relação à realização de uma tarefa mágica, difícil e perigosa diante de centenas de pessoas, mas a simples visão de um rosto amigo já seria alguma coisa neste momento. Harry respondeu a Sirius, dizendo que estaria ao pé da lareira da sala comunal à hora que o padrinho sugerira, e que ele e Hermione tinham passado muito tempo revendo planos para obrigar os retardatários a abandonar a sala na noite em questão. Na pior das hipóteses, iam detonar um pacote de bombas de bosta, mas esperavam não ter que recorrer a isso. Filch os esfolaria vivos. Entre mentes, a vida se tornou ainda pior para Harry dentro dos limites do castelo, pois Rita Skeeter publicara seu artigo sobre o torneio tribruxo,
que afinal não fora tanto uma notícia sobre o torneio, mas uma versão da vida de Harry extremamente pitoresca. Quase toda a primeira página fora ocupada por uma foto de Harry. O artigo, que continuava nas páginas 2, 6 e 7, só falava no garoto. Os nomes dos campeões de Beauxbaton e Durmstrang, errados, tinham sido espremidos na última linha do artigo, e Cedrico sequer fora mencionado. O artigo saíra havia 10 dias, e Harry ainda era assaltado por uma ardência de náusea e vergonha no estômago todas as vezes que pensava nele. Rita Skeeter pusera em sua boca uma porção de coisas que ele sequer lembrava ter dito na vida, muito menos no armário de vassouras. Acho que herdo a minha força dos meus pais. Sei que eles teriam muito orgulho de mim se me vissem agora. Às vezes à noite eu ainda choro a perda deles, não tenho vergonha de admitir. Sei que nada me acontecerá de mal durante o torneio, porque eles estarão me protegendo. Mas Rita fizera mais do que transformar os uns dele em frases longas e piegas. Entrevistara outras pessoas para saber o que pensavam dele. Harry finalmente encontrou carinho em Hogwarts. Seu amigo íntimo, Colin Creevey, diz que o garoto raramente é visto sem a companhia de Hermione Granger, uma linda menina nascida trouxa que, como Harry, é uma das primeiras alunas da escola. Do momento em que o artigo apareceu, Harry teve que aturar colegas, principalmente os da Sonserina, que o citavam caçoando quando ele passava. Quero lencinho, Pater, caso comece a chorar na aula de transfiguração? Desde quando você é um dos primeiros alunos da escola, Potter? Ou será que a escola é uma escola que você e o Longbottom fundaram? Ei, Harry! É verdade, sim. Harry viu-se gritando ao se virar no corredor já cheio. Morri de chorar pela morte da minha mamãezinha e estou indo chorar um pouco mais. Não. Foi só que você deixou cair a pena. Era Cho. Harry sentiu o rosto corar. Ah, certo. Desculpe, murmurou, recebendo a pena. Boa sorte na terça-feira, disse a garota. Espero sinceramente que você se dê bem. O que fez Harry se sentir extremamente idiota. Hermione também ganhara sua cota de aborrecimentos, mas ainda não começara a berrar com gente inocente. De fato, Harry enchia-se de admiração pela maneira com que a amiga estava enfrentando a situação. Linda! Ela! Gritara Pansy Parkinson com a voz esganiçada, a primeira vez que encontrou Hermione depois que o artigo da Rita Skeeter fora publicado. Qual foi o padrão de beleza? Um esquilo! Não liga, disse Hermione com dignidade, erguendo a cabeça no ar e passando pelas garotas da Sonserina que zombavam, como se não as ouvisse. Simplesmente não liga, Harry. Mas Harry não conseguia se desligar. Rony não falara com ele desde o dia do recado sobre as detenções de Snape. Harry alimentara uma certa esperança de que fizessem as pazes durante as 2 horas em que foram forçados a preparar conservas de miolos de ratos na masmorra, mas isto fora no dia em que o artigo de Rita Skeeter aparecera, o que parecia confirmar a crença de Rony de que Harry estava realmente gostando de toda aquela atenção. Hermione estava furiosa com os dois. Ia de um para outro, tentando forçá-los a se falarem, mas Harry permanecia inflexível. Só voltaria a falar com Rony se o amigo admitisse que ele não pusera o nome no cálice de fogo e pedisse desculpas por tê-lo chamado de mentiroso. Não fui eu que comecei, disse Harry teimosamente. O problema é dele. Você sente falta dele, tornou Hermione impaciente. E eu sei que ele sente falta de você. Sinto falta dele? Eu não sinto falta dele. Mas isto era uma mentira deslavada. Harry gostava muito de Hermione, mas ela não era o mesmo que Rony. Havia muito menos risos e muito mais visitas à biblioteca quando Hermione era sua melhor amiga. Harry ainda não conseguira dominar os feitiços convocatórios. Parecia ter desenvolvido uma espécie de bloqueio com relação a eles, e Hermione insistia que aprender a teoria ajudaria. Consequentemente, passavam mais tempo lendo livros durante a hora do almoço. Victor Krum passava um tempão na biblioteca também, e Harry ficava imaginando o que é que ele andava fazendo. Estaria estudando ou procurando coisas que o ajudassem na primeira tarefa. Hermione muitas vezes se queixava de Krum estar ali. Não que ele jamais os incomodasse,
mas porque aparecia sempre um grupo de garotas dando risadinhas bobas para espioná-lo atrás das estantes, e Hermione achava que aquele barulho a distraía. Ele nem ao menos é bonito, Murmurava ela aborrecida, mirando de cara amarrada ao perfil adunco de Krum. Elas só gostam dele porque é famoso. Não olhariam 2 vezes se ele não fosse capaz de fazer aquele tal de fingimento wonky. Finta de Wronski, corrigiu Harry entre dentes. Sem contar que o garoto gostava que dissessem corretamente os termos do quadribol, sentia uma pontada só de imaginar a expressão de Rony se ele pudesse ouvir Hermione falando de fingimento wonky. É uma coisa estranha, mas quando se está com medo de alguma coisa e se daria tudo para retardar o tempo, ele tem o mau hábito de correr. Os dias que faltavam para a primeira tarefa pareciam passar como se alguém tivesse ajustado os relógios para trabalharem em velocidade dobrada. A sensação de pânico mal controlado que Harry tinha acompanhava-o para onde fosse, sempre presente como os comentários depreciativos sobre o artigo do Profeta Diário. No sábado que antecedeu a primeira tarefa, todos os estudantes do 3º ano e acima tiveram permissão para visitar o povoado de Hogsmeade. Hermione disse a Harry que lhe faria bem sair um pouco do castelo, e o garoto não precisou de muita persuasão. Mas e o Rony? Você não quer ir com ele? Ah, bem... Hermione ficou ligeiramente vermelha. Pensei que a gente podia se encontrar com ele no Três Vassouras. Não, disse Harry em tom definitivo. Ah, Harry, isso é tão bobo. Eu vou, mas não quero me encontrar com o Rony. E vou usar a minha capa da invisibilidade. Ah, tudo bem então, retorquiu Hermione. Mas odeio falar com você naquela capa. Nunca sei se estou olhando para você ou não. Então Harry vestiu a capa da invisibilidade no dormitório e tornou a descer, e juntos ele e a amiga seguiram para Hogsmeade. Harry se sentiu maravilhosamente livre sob a capa. Observou os estudantes que passavam por eles na entrada do povoado, a maioria usando distintivos Apoie Cedrico Diggory, mas para variar, ninguém atirou piadas horríveis para ele nem citou aquele artigo idiota. As pessoas não param de olhar para mim agora, reclamou Hermione ao saírem mais tarde da Dedos de Mel, comendo uma grande quantidade de bombons recheados de creme. Acham que estou falando sozinha. Então não mexa tanto os lábios. Ah, vai, por favor, tira um pouco a sua capa. Ninguém vai incomodar você aqui. Ah, é? Então olha para trás. Rita Skeeter e seu amigo fotógrafo acabavam de sair do bar Três Vassouras. Conversavam em voz baixa e passaram por Hermione sem olhar para a garota. Harry se encostou à parede da Dedos de Mel para evitar que Rita Skeeter batesse nele com a bolsa de crocodilo. Quando os dois se afastaram, Harry comentou. Ela está hospedada no povoado. Aposto como vai assistir a primeira tarefa. Ao dizer isso, seu estômago foi inundado por uma onda de pânico derretido. Mas não disse nada. Ele e Hermione não tinham discutido muito o que o aguardava na primeira tarefa. Tinha a sensação de que a amiga não queria pensar no assunto. Ela já foi embora, disse Hermione olhando através de Harry em direção à rua principal. Por que não vamos tomar uma cerveja amanteigada no Três Vassouras? Está um pouco frio, não está? Você não precisa falar com o Rony, acrescentou com irritação, interpretando corretamente o silêncio dele. O Três Vassouras estava lotado, principalmente com alunos de Hogwarts que aproveitavam a tarde livre, mas também com uma variedade de gente mágica que Harry raramente via em outro lugar. Ele imaginava que, sendo Hogsmeade o único povoado inteiramente mágico da Grã-Bretanha, constituía uma espécie de refúgio para gente como as bruxas, que não gostavam tanto de se disfarçar quanto os bruxos. Era difícil caminhar entre muita gente com a capa da invisibilidade, pois se pisassem alguém sem querer, poderia provocar perguntas embaraçosas. Harry dirigiu-se com cautela a uma mesa vazia a um canto, e Hermione foi comprar as bebidas. Quando atravessava o bar, Harry viu Rony sentado com Fred, George e Lino Jordan. Resistindo ao impulso de dar um bom tranco na cabeça de Rony, ele finalmente chegou à mesa escolhida e se sentou. Hermione não demorou a se juntar a ele e lhe passou a cerveja por baixo da capa. Pareço uma idiota sentada aqui sozinha, resmungou ela. Por sorte, trouxe alguma coisa para fazer. E a garota puxou um caderno em que andava mantendo um registro dos participantes do FALE. Harry viu os nomes dele e de Rony no alto de uma pequena lista.
Parecia que fora há muito tempo que tinham se sentado para fazer aquelas predições juntos, e Hermione aparecera e os nomeara secretário e tesoureiro. Sabe, talvez eu deva tentar fazer alguns habitantes do povoado participarem do FALE. Disse Hermione pensativa, dando uma olhada no bar. É, certo. Harry tomou um gole da cerveja amanteigada embaixo da capa. Hermione, quando é que você vai desistir dessa história de FALE? Quando os elfos domésticos tiverem salários decentes e boas condições de trabalho. Sibilou ela em resposta. Sabe, eu estou começando a achar que chegou a hora de partir para uma ação mais direta. Como será que a gente chega à cozinha da escola? Não faço ideia. Pergunte ao Fred e ao George, disse Harry. Hermione mergulhou num silêncio pensativo enquanto Harry bebia a cerveja amanteigada, observando as pessoas no bar. Todas pareciam animadas e descontraídas. Ernesto Macmillan e Anna Abbott trocavam figurinhas dos sapos de chocolate em uma mesa próxima, os dois usando os distintivos Apoie Cedrico Diggory nas capas. Perto da porta, Harry viu Cho e um grande grupo das colegas da Corvinal. Mas ela não usava o distintivo. Isto o animou um pouquinho. O que ele não daria para ser uma daquelas pessoas que riam e conversavam, sem nenhuma preocupação no mundo exceto o dever de casa? Imaginou como estaria se sentindo ali se o seu nome não tivesse sido escolhido pelo Cálice de Fogo. Primeiro, não estaria usando a capa da invisibilidade. Segundo, Rony estaria sentado com ele. Os três provavelmente estariam felizes imaginando que tarefa mortalmente perigosa os campeões das escolas iriam enfrentar na terça-feira. Ele estaria realmente ansioso para chegar a hora de assistir ao que quer que fosse, torcendo por Cedrico com todos os outros, sentado são e salvo no alto das arquibancadas. Harry ficou imaginando como estariam se sentindo os outros campeões. Todas as vezes que via Cedrico ultimamente, o garoto estava cercado de admiradores e parecia nervoso, mas excitado. De vez em quando, Harry via Fleur Delacour de relance nos corredores. Tinha a mesma aparência de sempre, arrogante e imperturbável. E Krum simplesmente ficava sentado na biblioteca, examinando livros. Harry pensou em Sirius, e o nó apertado e tenso em seu peito pareceu afrouxar um pouquinho. Estaria falando com o padrinho em pouco mais de 12 horas, pois aquela era a noite em que iam se encontrar na sala comunal. Presumindo que nada saísse errado, como tudo mais ultimamente. Olha, é Hagrid, disse Hermione. As costas da enorme cabeça peluda de Hagrid, graças a Deus ele abandonara o novo penteado, sobressaía na aglomeração. Harry se perguntou por que não o teria visto logo, já que seu amigo era tão grande, mas se levantando cautelosamente, viu que Hagrid estivera curvado, conversando com o professor Moody. Tinha o costumeiro canecão diante dele, mas Moody bebia da garrafa de bolso. Madame Rosmerta, a bonita dona do bar, não parecia estar gostando muito disso. Olhava enviesado para Moody enquanto recolhia os copos das mesas ao redor dos dois homens. Talvez achasse que aquilo era um insulto ao seu quentão, mas Harry sabia a explicação. Moody contara à turma na última aula de defesa contra as artes das trevas que ele sempre preferia preparar sua comida e bebida, pois era muito fácil para bruxos das trevas envenenarem um copo momentaneamente descuidado. Enquanto Harry observava, viu Hagrid e Moody se levantarem para sair. Ele acenou, depois lembrou de que o amigo não podia vê-lo. Moody, porém, parou, seu olho mágico virado para o canto em que Harry estava. Ele deu um tapinha no meio das costas de Hagrid, não conseguindo alcançar seu ombro, murmurou alguma coisa e em seguida os dois tornaram a atravessar o bar em direção à mesa de Harry e Hermione. Tudo bem, Hermione? Disse Hagrid em voz alta. Olá, respondeu a garota sorrindo. Moody contornou a mesa mancando e se abaixou. Harry pensou que ele estava lendo o caderno do FALE, até ele murmurar. Bela capa, Potter. Harry encarou-o espantado. O pedaço que faltava do nariz de Moody era particularmente visível a curta distância. Moody sorriu. O seu olho... Quero dizer, o senhor pode... Claro, ele vê através de capas da invisibilidade. Disse Moody baixinho. E às vezes isso tem me sido útil, pode acreditar. Hagrid estava sorrindo para Harry também. Este sabia que o amigo não podia vê-lo, mas Moody obviamente dissera a Hagrid que o garoto estava ali.
Hagrid se abaixou sob o pretexto de ler o caderno do FALE também, e disse num sussurro tão baixo que somente Harry pôde ouvir. Harry, me encontre hoje à meia-noite na minha cabana. Use a capa. Erguendo-se, falou em voz alta. Que bom ver você, Hermione! Piscou e saiu. Moody acompanhou-o. Por que será que ele quer que eu vá encontrá-lo à meia-noite? Perguntou Harry, muito surpreso. Ele quer? Disse Hermione, parecendo espantada. Que será que ele está aprontando? Não sei se você deve ir, Harry. Ela espiou para os lados nervosamente e sibilou. Talvez você se atrase para ver Sirius. Era verdade que descer pelos jardins à meia-noite até a casa de Hagrid significava voltar em cima da hora para o encontro com Sirius. Hermione sugeriu que ele mandasse Edviges a Hagrid para dizer que não podia ir, sempre supondo que a coruja consentisse em levar o bilhete, é claro. Harry, porém, achou melhor ir ver rapidamente o que o amigo queria. Estava muito curioso com o que poderia ser. Hagrid nunca pedira a Harry para visitá-lo tão tarde da noite. Às 11h30 daquela noite, Harry, que fingira ir se deitar mais cedo, jogou a capa da invisibilidade por cima do corpo e saiu sorrateiramente pela sala comunal. Ainda havia muitos colegas lá. Os irmãos Creevy tinham conseguido pôr as mãos em uma pilha de distintivos Apoie Cedrico Diggory e estavam tentando enfeitiçá-los para fazê-los dizer ao invés Apoie Harry Potter. Até ali, porém, só tinham conseguido fazer os distintivos enguiçarem em Potter fede. Harry passou por eles em direção ao buraco do retrato e esperou 1 minuto mais ou menos, de olho no relógio. Depois, Hermione abriu a mulher gorda pelo lado de fora, conforme tinham planejado. Ele passou pela amiga murmurando obrigado e saiu pelo castelo. Os jardins estavam muito escuros. Harry desceu os gramados em direção às luzes que brilhavam na cabana de Hagrid. O interior da enorme carruagem de Bobaton também estava aceso. Harry podia ouvir Madame Maxime falando lá dentro quando bateu na porta de Hagrid. É você aí, Harry? Sussurrou Hagrid, abrindo a porta e espiando para os lados. Sou, disse Harry, entrando na cabana e tirando a capa de cima da cabeça. Que é que está havendo? Tenho uma coisa para lhe mostrar. Havia um ar de enorme excitação em Hagrid. Ele usava uma flor que lembrava uma alcachofra exagerada na botoeira. Parecia que tinha abandonado o uso da graxa de eixo, mas certamente tentara pentear os cabelos. Dava para Harry ver os dentes partidos do pente presos neles. Que é que você vai me mostrar? Disse Harry cauteloso, se perguntando se os explosivins teriam posto ovos ou se Hagrid teria conseguido comprar outro enorme cão de 3 cabeças de algum estranho no bar. Venha comigo, fique quieto e coberto com a capa, disse Hagrid. Não vamos levar Canino, ele não vai gostar. Olhe, Hagrid, não posso demorar. Tenho que estar de volta no castelo porque há 1 hora. Mas Hagrid não estava ouvindo. Estava abrindo a porta da cabana e saindo. Harry correu para acompanhá-lo, mas descobriu, para sua grande surpresa, que Hagrid o levava para a carruagem da Bobaton. Hagrid, que... Psiu! Disse ele ao bater 3 vezes na porta com varinhas de ouro cruzadas. Madame Maxime abriu-a. Usava um chale de seda envolvendo os ombros maciços. Ela sorriu quando viu Hagrid. Oh, Hagrid, já está na hora? Bonsoir, disse Hagrid, sorrindo para ela e estendendo a mão para ajudá-la a descer os degraus dourados. Madame Maxime fechou a porta, Hagrid lhe ofereceu o braço e os dois saíram contornando o picadeiro que guardava os gigantescos cavalos alados de Madame Maxime. E Harry, totalmente perplexo, correu para acompanhá-los. Será que Hagrid queria lhe mostrar Madame Maxime? Poderia vê-la quando quisesse. Ela não era exatamente uma pessoa que passasse despercebida. Mas parecia que Madame Maxime ia ter a mesma surpresa que Harry, porque passado algum tempo, ela disse em tom de brincadeira. Onde é que você está me levando, Hagrid? Você vai gostar, disse Hagrid rouco. Vale a pena ver, confia em mim. Só que não pode sair por aí contando o que eu lhe mostrei, certo? Não era para ninguém saber. Claro que não,
disse Madame Maxime, batendo as longas pestanas negras. E eles continuavam a caminhar. Harry cada vez mais irritado enquanto corria no encalço dos dois, consultando o relógio de vez em quando. Hagrid tinha algum plano biruta em mente, que talvez o fizesse perder o encontro com Sirius. Se não chegassem depressa aonde iam, ele ia dar meia volta e rumar direto para o castelo, deixando Hagrid aproveitar o passeio ao luar com Madame Maxime. Mas então, quando tinham se distanciado tanto ao longo do perímetro da floresta que o castelo e o lago desapareceram de vista, Harry ouviu alguma coisa. Havia homens gritando adiante. Depois ouviram um rugido ensurdecedor de rachar os tímpanos. Hagrid fez Madame Maxime dar a volta a um arvoredo e parou. Harry correu a se juntar aos dois. Por uma fração de segundo, achou que estava vendo fogueiras e homens que corriam em torno delas. Então, seu queixo caiu. Dragões. 4 dragões adultos, enormes, de aspecto feroz, empinavam-se nas patas traseiras, dentro de um cercado feito com grossas pranchas de madeira, rugindo e bufando. Torrentes de fogo se erguiam 15 metros para o céu escuro de suas bocas abertas e cheias de dentes, no alto de pescoços esticados. Havia um azul prateado com chifres longos e pontiagudos, que rosnava para os bruxos no chão e tentava mordê-los. Outro de escamas lisas e verdes, que se contorcia e batia as patas com toda a força. Um vermelho, com uma estranha franja de belas pontas de ouro ao redor do focinho, que soprava para o ar nuvens de fogo em forma de cogumelo. E um último, negro e gigantesco, mais parecido com um lagarto do que os demais, que era o mais próximo. No mínimo, uns 30 bruxos, 7 ou 8 para cada dragão, tentavam controlá-los, puxando correntes presas a grossas tiras de couro em volta dos pescoços e das pernas dos bichos. Hipnotizado, Harry olhou bem para o alto e viu os olhos do dragão negro, com pupilas verticais como as de um gato, arregalados de medo ou de fúria, não saberia dizer qual. Fazia um barulho terrível, um uivo penetrante. "Fique aí, Hagrid!" berrou um bruxo junto à cerca, puxando com força a corrente que segurava. "Eles podem cuspir fogo a uma distância de 6 metros, sabe? Já vi este rabo córneo chegar a 12. Ele não é lindo? Perguntou Hagrid baixinho. "Não adianta!" berrou outro bruxo. "Feitiço estuporante quando eu contar 3. Harry viu cada um dos guardadores de dragões puxar a varinha. "Estupore!" gritaram eles em uníssono, e os feitiços dispararam pela escuridão como foguetes chamejantes, explodindo em chuvas de estrelas sobre os couros escamosos dos dragões. Harry observou o mais próximo deles balançar nas patas traseiras. As mandíbulas se escancararam em um súbito uivo silencioso. As narinas subitamente se apagaram, embora ainda fumegassem. Depois, muito lentamente, o bicho caiu. Várias toneladas de dragão negro, musculoso, coberto de escamas, desabaram no chão com um baque que, Harry poderia jurar, fizera as árvores atrás dele estremecerem. Os guardadores de dragões baixaram as varinhas e avançaram até os bichos caídos, cada um destes do tamanho de um morro. Os bruxos se apressaram a esticar as correntes e a prendê-las firmemente em estacas de ferro que eles enterraram bem fundo no chão com suas varinhas. Quer dar uma olhada de perto? Hagrid perguntou excitado a Madame Maxime. Os dois se aproximaram da cerca e Harry os acompanhou. O bruxo que alertara Hagrid para não se aproximar se virou e Harry viu quem era. Carlinhos Weasley. "Tudo bem, Hagrid?" ofegou ele, se aproximando para falar. "Devem estar ok agora. Demos a eles uma poção para dormir durante a viagem. Achei que seria melhor acordarem quando estivesse escuro e tranquilo, mas, como você viu, eles não ficaram felizes. Não ficaram nada felizes." Que raças você tem aqui, Carlinhos? Perguntou Hagrid, examinando o dragão mais próximo, o negro, com uma atitude próxima à reverência. Os olhos do bicho ainda estavam ligeiramente abertos. Harry pôde ver um risco amarelo e brilhante sobre a pálpebra enrugada e escura. "É um rabo córneo húngaro", informou Carlinhos. "Tem um verde galês comum lá adiante, o menor deles, um focinho curto sueco, aquele cinza azulado e o meteoro chinês, aquele outro vermelho." Carlinhos olhou para o lado. Madame Maxime estava caminhando ao longo do cercado, examinando os dragões estuporados.
Eu não sabia que você ia trazer ela, Hagrid, disse Carlinhos, franzindo a testa. Os campeões não podem saber o que os espera. Ela com certeza vai contar a campeã de Bobaton, não vai? Só achei que ela gostaria de ver os dragões. Respondeu Hagrid encolhendo os ombros, ainda contemplando embevecido os dragões. Um encontro realmente romântico, Hagrid, comentou Carlinhos, balançando a cabeça. 4, contou Hagrid. Então, é um para cada campeão, é? O que é que eles vão ter de fazer? Lutar com eles? Só passar por eles, acho. Estaremos por perto se a coisa ficar feia, prontos para lançar feitiços de extinção. Pediram dragões em época de nidificação, não sei o porquê. Mas vou lhe dizer uma coisa, eu não invejo o campeão que pegar o rabo córneo. Bicho feroz. A extremidade de trás é tão perigosa quanto a da frente, olha lá. Carlinhos apontou para o rabo do dragão, e Harry viu que, a intervalos de uns poucos centímetros, havia chifrinhos compridos, cor de bronze. 5 dos colegas guardadores de Carlinhos cambaleavam até o rabo córneo naquele momento, transportando juntos uma ninhada de ovos em um cobertor. Depositaram sua carga cuidadosamente do lado do rabo córneo. Hagrid deixou escapar um gemido de saudade. Eu contei todos, Hagrid, disse Carlinhos com severidade. Depois perguntou. Como vai o Harry? Ótimo, respondeu Hagrid. Continuava a admirar os ovos. Faço votos de que continue ótimo depois de enfrentar esses bichos, disse Carlinhos muito sério, contemplando o cercado dos dragões. Não tive coragem de contar à mamãe qual vai ser a primeira tarefa dele. Ela já está tendo gatinhos por antecipação. Carlinhos imitou a voz ansiosa da mãe. Como eles puderam deixá-lo entrar nesse torneio? Ele é criança demais. Pensei que estivessem todos seguros. Pensei que ia haver um limite de idade. Ela está se acabando de chorar por causa daquele artigo do Profeta Diário. Ele ainda chora a perda dos pais. Ah, que Deus o abençoe, eu não sabia. Para Harry já era o bastante. Confiando que Hagrid não sentiria a falta dele, com os dragões e Madame Maxime para ocupar sua atenção, ele se virou silenciosamente e começou a caminhar de volta ao castelo. Não sabia se estava ou não contente de ter visto o que o esperava. Talvez assim fosse melhor. O primeiro choque passara agora. Talvez, se visse os dragões pela primeira vez na terça-feira, tivesse caído duro diante de toda a escola. Mas quem sabe desmaiaria assim mesmo. Estaria armado com a varinha, que neste momento lhe parecia apenas uma ripinha de madeira, contra um dragão de 15 metros de altura, coberto de escamas e chifres que cuspia fogo, e precisava passar pelo bicho, com todo mundo olhando. Como? Harry se apressou, contornando a orla da floresta. Tinha menos de 15 minutos para chegar à lareira e falar com Sirius, e não se lembrava de ter jamais sentido maior vontade de falar com alguém do que naquele momento, quando, sem aviso, bateu em alguma coisa muito sólida. Harry caiu de costas, os óculos tortos, apertando a capa em torno do corpo. Uma voz próxima exclamou. Ai, quem está aí? Harry verificou depressa se a capa o cobria inteiramente e ficou imóvel, olhando espantado para a silhueta do bruxo com quem colidira. Reconheceu a barbicha. Era Karkaroff. Quem está aí? Tornou a perguntar Karkaroff, olhando muito desconfiado para os lados no escuro. Harry continuou imóvel e calado. Passado pouco mais de um minuto, Karkaroff pareceu ter concluído que batera em algum bicho. Olhava para baixo da cintura como se esperasse ver um cachorro. Depois, tornou a procurar sorrateiramente a sombra das árvores e rumou para o local em que se encontravam os dragões. Muito lenta e cautelosamente, Harry se levantou e continuou seu caminho o mais rápido que pôde, sem fazer muito barulho, correndo pela escuridão de volta a Hogwarts. Não tinha a menor dúvida do que Karkaroff ia fazer. Tinha saído escondido do navio para tentar descobrir qual seria a primeira tarefa. Talvez até tivesse visto Hagrid e Madame Maxime rumando para a floresta juntos. Não era nada difícil identificá-los à distância. E agora só o que Karkaroff precisava fazer era seguir o ruído das vozes e ele, tal como Madame Maxime, saberia o que aguardava aos campeões. Pelo jeito, o único campeão que ia enfrentar o desconhecido na terça-feira era Cedrico. Harry alcançou o castelo,
Passou despercebido pelas portas de entrada e começou a subir os degraus de mármore. Estava muito ofegante, mas não se atrevia a diminuir o passo. Tinha menos de 5 minutos para chegar à lareira. Asnice! Ofegou ele para a mulher gorda, que tirava um cochilo na moldura do quadro que encobria o buraco. Se você assim diz... Murmurou ela sonolenta, sem abrir os olhos, e o quadro girou para a frente para admitir o garoto. Harry entrou. A sala comunal estava deserta, e a julgar pelo fato de que tinha o cheiro de sempre, Hermione não precisara soltar nenhuma bomba de bosta para garantir que ele e Sirius tivessem alguma privacidade. Harry tirou a capa da invisibilidade e se largou em uma poltrona diante da lareira. A sala estava na penumbra e as chamas eram a única fonte de luz. Próximo, sobre uma mesa, os distintivos Apoie e Cedrico Diggory, que os Creevy tinham tentado melhorar, brilhavam à claridade da lareira. Agora diziam, Potter realmente fede. Harry tornou a voltar sua atenção para as chamas e levou um susto. A cabeça de Sirius flutuava sobre as chamas. Se Harry não tivesse visto o Sr. Diggory fazer exatamente o mesmo na cozinha dos Weasley, teria se apavorado. Em vez disso, seu rosto se iluminou com o primeiro sorriso que dava em dias. Ele deixou a poltrona, foi se agachar diante da lareira e disse: Sirius, como é que você vai indo? Sirius tinha a aparência diferente da que Harry se lembrava. Da outra vez, quando se despediram, o rosto do padrinho estava magérrimo e fundo, emoldurado por uma juba de cabelos compridos, negros e embaraçados. Mas seus cabelos estavam curtos e limpos agora, o rosto mais cheio, e ele parecia mais jovem e mais semelhante à única fotografia que Harry tinha dele e que fora tirada no casamento dos Potter. Eu não sou importante. Como vai você? Perguntou Sirius, sério. Estou... Por um segundo, Harry tentou dizer ótimo, mas não conseguiu. Antes que pudesse se refrear, estava falando mais do que falar em dias, que ninguém acreditava que não tinha se inscrito no torneio voluntariamente, que Rita Skeeter publicara mentiras sobre ele no Profeta Diário, que não podia andar pelos corredores sem caçoarem dele, e que seu amigo Rony não acreditava nele, e tinha ciúmes. E agora Hagrid acabou de me mostrar qual vai ser a primeira tarefa, e são dragões, Sirius, e estou perdido. Terminou ele, desesperado. Sirius observava o garoto com os olhos cheios de preocupação, que ainda conservavam a expressão que Azkaban lhes dera, aquela expressão fantasmagórica e mortiça. Deixara Harry terminar de falar sem interrupção, mas agora disse: Dragões a gente pode dar um jeito, Harry, mas falaremos disso em 1 minuto. Não posso me demorar muito aqui. Arrombei uma casa de bruxos para usar a lareira, mas eles podem voltar a qualquer momento. Tem coisas que preciso alertá-lo. Quais? Perguntou Harry, sentindo seu ânimo afundar alguns pontos. Com certeza não poderia haver nada pior do que dragões à espera. Karkaroff, disse Sirius. Harry, ele era um dos comensais da morte. Você sabe o que é isso, não sabe? Sei. Ele... Quê? Ele foi apanhado. Esteve comigo em Azkaban, mas foi libertado. Aposto o que quiser que foi essa a razão de Dumbledore querer um Auror em Hogwarts este ano. Para ficar de olho nele. Moody foi quem pegou Karkaroff. Foi o primeiro que trancafiou em Azkaban. Karkaroff foi libertado? Perguntou o garoto lentamente. Seu cérebro parecia estar lutando para absorver mais uma informação chocante. Por que foi que libertaram ele? Ele fez um acordo com o Ministério da Magia, disse Sirius amargurado. Ele fez uma declaração admitindo que errara e então revelou nomes e mandou uma porção de outras pessoas para Azkaban em lugar dele. Ele não é muito popular por lá, isso eu posso afirmar. E desde que saiu, pelo que sei, tem ensinado artes das trevas a cada estudante que passa pela escola dele. Por isso tenha cuidado com o campeão de Durmstrang também. Ok, disse Harry devagar. Mas... Você está dizendo que Karkaroff pôs meu nome no cálice? Porque se fez isso, ele é realmente um bom ator. Parecia furioso com o acontecido. Queria me impedir de competir. Sabemos que ele é um bom ator, respondeu Sirius. Porque convenceu o Ministério da Magia a libertá-lo, não é? Agora, tenho acompanhado o Profeta Diário, Harry. Você e o resto do mundo.
disse o garoto com amargura. E lendo nas entrelinhas do artigo que aquela tal de Skeeter publicou no mês passado, Moody foi atacado na véspera de se apresentar para trabalhar em Hogwarts. Sei que ela diz que foi mais um alarme falso, acrescentou Sirius depressa ao ver Harry fazer menção de falar. Mas tenho a impressão de que não foi. Acho que alguém tentou impedi-lo de chegar a Hogwarts. Acho que alguém sabia que seria muito mais difícil agir com ele por perto. E ninguém vai investigar muito. Olho Tonto andou ouvindo estranhos vezes demais. Mas isso não significa que tenha se tornado incapaz de identificar a coisa verdadeira. Moody foi o melhor auror que o Ministério já teve. Então, o que é que você está me dizendo? Perguntou o garoto, hesitante. Karkaroff vai tentar me matar? Mas, por quê? Sirius hesitou. Tenho ouvido coisas muito estranhas, disse pausadamente. Os comensais da morte parecem andar um pouco mais ativos do que o normal ultimamente. Mostraram-se publicamente na Copa Mundial de Quadribol, não foi? Alguém projetou a marca negra no céu. E além disso, você ouviu falar na bruxa do Ministério da Magia que está desaparecida? Berta Jorkins? Exatamente. Ela desapareceu na Albânia e sem dúvida foi lá que diziam ter visto Voldemort pela última vez. E ela saberia que ia haver um torneio tribruxo, não é? Mas não é muito provável que ela tivesse dado de cara com Voldemort. Ou é? Ouça, eu conheci Berta Jorkins, disse Sirius, sério. Esteve em Hogwarts no meu tempo, alguns anos mais adiantado do que seu pai e eu. E era uma idiota. Muito bisbilhoteira, mas completamente desmiolada. Não é uma boa combinação, Harry. Eu diria que ela poderia ser facilmente atraída para uma arapuca. Então Voldemort poderia ter descoberto tudo sobre o torneio? É isso que você quer dizer? Você acha que Karkaroff poderia estar aqui por ordem dele? Não sei, disse Sirius lentamente. Não sei. Karkaroff não me parece o tipo que voltaria para Voldemort, a não ser que soubesse que o Lorde teria poder suficiente para protegê-lo. Mas quem pôs o seu nome no Cálice de Fogo fez isso de caso pensado. E não posso deixar de achar que o torneio seria uma boa ocasião para atacar você e fazer parecer que foi um acidente. Até onde posso ver, parece um plano muito bom, disse Harry, desolado. Só precisam sentar-se e esperar que os dragões façam o serviço por eles. Certo, esses dragões, disse Sirius, falando agora muito rapidamente. Tem um jeito, Harry. Não ceda à tentação de usar um feitiço estuporante. Os dragões são fortes e têm demasiado poder mágico para serem nocauteados por um único feitiço. É preciso meia dúzia de bruxos para dominar um dragão. Eu sei, acabei de ver, disse Harry. Mas você pode dar conta sozinho, disse Sirius. Tem um jeito e só precisa de um feitiço simples. Basta... Mas Harry ergueu a mão para silenciá-lo. Seu coração disparara subitamente como se quisesse explodir. Ouvira passos que desciam a escada circular às costas dele. Vá! Sibilou Sirius. Vá! Tem alguém chegando. Harry levantou-se depressa, escondendo as chamas com o corpo. Se alguém visse o rosto de Sirius entre as paredes de Hogwarts, faria um estardalhaço dos diabos. O ministério seria chamado, ele, Harry, seria interrogado sobre o paradeiro de Sirius. O garoto ouviu um estalido nas chamas atrás dele e soube que Sirius se fora. Observou a escada circular. Quem teria resolvido dar um passeio a 1h da manhã e impedir a Sirius de lhe dizer como passar por um dragão? Era Rony. Vestido com seu pijama marrom estampado de plumas, ele parou de chofre ao ver Harry do lado oposto da sala e olhou para os lados. Com quem você estava falando? Perguntou. Isso é da sua conta? Rosnou Harry. O que é que você está fazendo aqui embaixo a essa hora da noite? Fiquei imaginando onde você... E parou, encolhendo os ombros. Nada, vou voltar para a cama. Achou que poderia vir bisbilhotar, não foi? Gritou Harry. Ele sabia que Rony sequer fazia ideia do que encontraria. Sabia que não fizera de propósito, mas não estava ligando. Naquele momento, ele odiou tudo em Rony, até o pedaço de tornozelo que aparecia por baixo das calças do pijama. Sinto muito, disse Rony, ficando vermelho de raiva. Eu devia ter percebido que você não queria ser perturbado.
Vou deixar você continuar praticando em paz para a próxima entrevista. Harry apanhou um dos distintivos Potter realmente fede da mesa e atirou-o com toda a força para o outro lado da sala. O distintivo acertou Rony na testa e ele cambaleou. Toma, disse Harry. Uma coisa para você usar na terça-feira. Quem sabe você até arranja uma cicatriz agora, se tiver sorte. É o que você quer, não é? E atravessou a sala, decidido em direção à escada. De certa forma, esperou que Rony o detivesse. Teria até gostado que ele lhe tivesse dado um soco. Mas ele ficou parado ali naquele pijama demasiado pequeno, e Harry, tendo subido a escada furioso, ficou deitado na cama sem dormir por muito tempo, mas não ouviu Rony vir se deitar.